Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O governo espera que a Câmara aprove este ano o projeto de lei 3337/2004, que regula o funcionamento das agências reguladoras. A votação ainda depende de um acordo entre as lideranças e da formalização de um novo relator para discussão de mudanças no texto. O projeto estabelece critérios para a atuação das agências e define suas competências e dos ministérios aos quais estão vinculadas. Para debater o tema, convidamos os deputados Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, e Roberto Santiago, do PSD de São Paulo. Deputado Chico Lopes, como é que o senhor vê esse projeto que estabelece normas para as agências reguladoras? Um avanço na legislação, porque a legislação que criou agências reguladoras no Brasil, a exemplo de outras partes do mundo, ela foi dentro de uma visão da política neoliberal de muita proteção ao capital externo e deixando muito o serviço público que foi privatizado, o estágio, que se você fizer uma pesquisa em qualquer uma das reguladoras, o número de reclamações são extensas. Portanto, esse seminário, quero agradecer ao presidente da comissão, que trabalhou muito para acontecer, dá uma visão bem ampla que precisa ser modificado alguns pontos e pontos de fundamentos. Portanto, essa lei, quando ela for para a comissão especial, eu acredito que nós vamos fazer emenda para se tornar uma lei atualizada dentro das necessidades que o consumidor precisa neste momento. Agora, o modelo é neoliberal, porque as agências reguladoras existem no país de maior economia do mundo, que são os Estados Unidos, e rei do neoliberalismo. Né? Ninguém está falando de sistema econômico, eu sou socialista e comunista com muito prazer. Agora, os Estados Unidos têm agência reguladora que é respeitada. Ah, sim. Na Europa tem agência reguladora. No mundo inteiro hoje, mas a nossa não consegue. O relacionamento que é da agência reguladora vai para a empresa privada, passa lá um tempo, volta para a agência reguladora, etc. e tal. Então, a telefonia, por exemplo, teve um apagão no Ceará, que todo mundo pensava que era defeito. Não, venderam mais celular do que necessitado, não tinha capacidade, e assim nós vamos ver. Hoje mesmo a questão das estradas está em jogo e nós temos 2 agências reguladoras para estradas. E pouca gente não pensa nem que existe, porque ela não tem papel nenhum. Portanto, o papel da defesa do consumidor, assim como nós regulamos as taxas bancárias que não tinha regulação, o nosso presidente se empenhou nesse sentido, que vai falar agora, e nós estamos querendo dar a nossa contribuição, não para se confrontar com a agência reguladora. Ela existe, o que existe tem que ser aperfeiçoada. Mas nós queremos proteger os consumidores do serviço público, que são apenas uma concessão. E é correto, é certo. Deputado Roberto Santiago, como é que o senhor vê esse projeto que aperfeiçoa também o sistema de fiscalização, né? Olha, eu acho que nada vai adiantar, nada vai acontecer se nós não tivermos uma ação concreta de governo. Você alterar a legislação, dar mais poder de fiscalização, regular alguns movimentos das agências reguladoras, isso, neste momento, me parece que não é oportuno. Por quê? Quando se foi criadas as agências reguladoras, criou-se uma expectativa. Aliás, a fiscalização, os ministérios correlatos ao sistema já faziam a fiscalização, né? Conselho Nacional de Petróleo, que hoje é a ANP, e assim por diante. Quando se criou as agências, disseram assim, nós vamos criar um sistema para organizar os setores, para fiscalizar os setores. Muito bem. Eles não tinham a expectativa que o país ia crescer o tanto que cresceu. Portanto, quando o país cresce o tanto que cresceu, demanda muito mais fiscalização, né? Demanda muito mais olhares maiores para os problemas que ocorrem em cada agência. Bom, o que aconteceu? Por exemplo, na Anatel. Anatel, o deputado Agência Nacional de Telecomunicações. O deputado Chico Lopes colocou aqui da questão da venda de celulares. 220 milhões
Tem mais celular no Brasil do que habitante, não é? E a Anatel... Pessoas modestas, às vezes, têm 2, 3 telefones. Hoje não tem mais esse troço de telefone fixo, está acabando, né? A pessoa compra e deixa o celularzinho pré-pago ou pós-pago dentro de casa e está sendo atendido do mesmo jeito. Fora que isso virou uma ferramenta de trabalho, né? Quer dizer, hoje ninguém vive mais sem essa loucura, não é? Agora, então eu estava conversando com o embaixador Sardenberg, que é o presidente da Anatel. Ronaldo Sardenberg. Ronaldo Sardenberg. Muito bem. Ele me disse, fui lá pleitear ele, o cumprimento da lei, porque a lei determina que 1% dos aparelhos telefônicos tem que ser em braille para as pessoas com deficiência visual poder ter acesso à comunicação, e as teles não vinham cumprindo com isso. Fui lá cobrar isso dele, prontamente me atendeu, inclusive, determinou e em 30 dias isso voltou a acontecer, né? Colocaram os equipamentos no país todo, exigiu a colocação, e aí no bate-papo com o embaixador, ele me disse, deputado, como é que está aqui a agência, como é que estão as coisas? Ele falou, deputado, quando começou a agência, eu tinha 1.800 servidores aqui na agência. Sabe quantos eu tenho hoje? 1.000. Ora, isso não tem lógica. Se o país cresceu, nós estamos precisando ter 3.000 na Anatel e temos 1.000, você pode mudar a lei que você quiser. Você vai fiscalizar o quê? Você vai regular o quê? O governo contingencia o orçamento das agências. Primeiro, o modelo de indicação do presidente é equivocado. Eu acho que tem que vir de dentro das agências, tem que ser uma lista de servidores concursados de dentro das agências, técnicos, não pode ser uma indicação política, não é? Tem que ser especialista. Tem que ser especialista naquilo, tem que entender do que está fazendo. Não é? Então, portanto, por isso que eu digo, é evidente que eu estou colocando uma posição política aqui, é positivo você estar tratando de melhorar a lei, avançar na lei, não é? Isso é importante, claro, mas isso só não basta. Deputado Chico Lopes, o senhor ouviu a preocupação do deputado Roberto Santiago. O senhor considera procedente? Lógico que considero. Agora, isso não significa que a gente não vá melhorar a lei. Por quê? Se eu colocar que eu tenho uma lei do roaming que não tem sentido mais você viajar para o Rio de Janeiro e pagar porque todas elas têm torres em toda parte. Tanto você vai para o Rio de Janeiro, como citou agora, e quando você vai usar o telefone, você está pagando, às vezes, o roaming mais caro de que a sua ligação. Está numa comissão aqui na Câmara para ser aprovado. Falei com o Sardenberg também, tecnicamente eles estão trabalhando isso e talvez vai ser o encontro da nossa lei com a técnica dele. Agora, acho que a preocupação dele foi discutido ontem na segunda mesa, que ele dirigiu a primeira e eu dirigi a segunda. O sindicato nós convidamos também. Ele coloca exatamente isso que o presidente está dizendo agora. Eu sou da base do governo, mas não tenho essa força suficiente agora. Eu sou aquela pessoa que eu vou cumprir nas minhas obrigações. Claro. Eu cumpri nas minhas obrigações, e os demais cumprindo, vamos. Até porque celular, você coloca uma coisa, eu ainda digo mais coisa. Celular hoje, você puxa do bolso, não sabe nem para quem vai ligar, mas você quer ligar. É um instrumento hoje que tira a solidão das pessoas. As pessoas vão viajando e vão, entendendo? Então, e sem dizer que é um instrumento de trabalho, como computador. E hoje o homem trabalha muito mais do que na Revolução Industrial, porque são instrumentos que você vai andando, está sentado e trabalhando. Agora, acho que o presidente, que vem dirigindo muito bem, nós vamos trabalhar o que foi dito e pedir, se possivelmente, que a presidenta nos receba, para a gente externar essa opinião à presidente, porque o nosso papel é esse. Nós não temos muito poder de decisão, mas temos muita boa vontade de defender os consumidores. Para isso nós fomos eleitos e para isso nós estamos nessa comissão. Um popular quer participar aqui do nosso programa com uma observação. Por favor, coloque aí. Antônio Carlos da Fonseca, aliás, não é um popular, é um cidadão que ocupa um cargo importante. Ele é subprocurador-geral da República, Antônio Carlos da Fonseca, e faz a seguinte observação. A falta de diretrizes claras do governo prejudica o dia a dia das agências. Ele está reclamando diretrizes mais claras do governo que ele acha que prejudica o dia a dia das agências. O que o senhor acha disso, deputado? Eu acho que ele tem razão. E a diretriz ela vai ser estabelecida no projeto que está tramitando aqui na casa. Não é?
como disse o deputado Chico Lopes, a gente vai até emendar e discutir aquilo com mais clareza. E eu acho até, deputado Chico Lopes, que nós podemos estar influenciando no sentido de garantir a estrutura das agências, né? Você pega, por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, não é? Foi descoberta uma cobrança indevida de alguns milhões de reais, né, em todo o país, que nós estamos brigando agora aqui, a Câmara dos Deputados, para que as fornecedoras de energia elétrica devolvam os recursos ou desconte da conta dos consumidores esse escândalo que foi essa cobrança. A discussão ela é uma maluquice. Porque... Mas tem que penalizar se não devolver, porque se mandar devolver sem prever penalização, elas não devolvem. Mas aí o que eu digo? Quem descobriu que elas cobraram de maneira indevida? Não foi a ANEEL. Quem descobriu foi o TCU. E por iniciativa de quem vos fala. Por iniciativa do deputado Chico Lopes, que provocou o TCU. Agora, quem tem que descobrir isso e acompanhar isso? Não é a agência reguladora que fiscaliza? E foi o Tribunal de Contas da União quem descobriu. Isso é o cúmulo. Agora, por que não convoca um dirigente da agência para vir explicar? Convocamos, veio aqui explicar o equívoco, claro. E qual a explicação que ele deu? Falta de técnico, o Brasil é muito grande, é aquilo que eu falei no início do nosso programa aqui. Eles não têm a condição de estar cotidianamente. É um país continental. Claro, uma agência que cuida de comunicação especificamente tem 1000 servidores, era para ter 3, 4, não tem condição. É enganar a sociedade. Isso é enganar a sociedade. A sociedade cria expectativa. Eu acho que as agências são altamente positivas, como você disse. Tem nos Estados Unidos, que é onde tem o maior liberalismo do mundo, tem na Inglaterra, tem regras nos Estados Unidos. A presença do Estado para defender o interesse coletivo. Claro, para que o cidadão não seja usurpado. No começo da conversa, o senhor colocou uma coisa que está se desenvolvendo. O X do problema é que a agência reguladora se acha acima do bem e do mal. Primeiro, ela tem que se submeter à lei do país, que é a Constituição, que o governo é a pessoa maior. E nós temos dificuldade. Tem um Sendenberg, que é uma pessoa que conversa bem, que ajuda a gente. Tem a ANP, que não tinha nenhum funcionário e foi feito concurso depois que o Haroldo foi para lá. Controlar petróleo, mas tem deles que chegam e vêm a ver a defesa do consumidor, se tiver vontade. Se não tiver vontade, manda qualquer funcionário de categoria, que eu não tenho nenhum preconceito, mas não tem poder de decisão. A primeira coisa, nós temos que mudar a agência reguladora. E existe até um pensamento do presidente nosso de conhecer nos Estados Unidos como as leis, etc. e tal, como funciona. Porque nós não temos outra alternativa senão capacitar e dar poder e reforçar a agência reguladora, porque ela cumpre um papel. Por exemplo, sabe qual é o prejuízo dessa brincadeira de energia elétrica mais cara do mundo, que é no Brasil? Ela chega no país quase de 10 bilhões. Quem fez esse trabalho foi a Federação da Indústria do Ceará, a FIEC. Lá no Ceará, o prejuízo é de 1 bilhão e 300 milhões. Cobrança indevida. Indevida. Então, é muito... A cobrança indevida deveria importar na devolução do dinheiro. Não, o Código de Defesa do Consumidor manda em dobro, inclusive. Mas aí você vai fazer devolver, o que os caras dizem? Olha, quebrou, o sistema vai falir. Né? Se você pegar 10 bilhões das empresas de fornecimento de energia elétrica do Brasil e mandar devolver para o consumidor, assim, acabou o dinheiro de investimento, acabou de... Então, aí você diz assim, é verdade, e isso é verdade mesmo, você descapitalizar essas empresas em 10 bilhões é uma coisa fácil, porque essa cobrança indevida, ela foi ao longo do tempo e individualizado, ela não foi uma coisa focada. Né? Então, fazer essa devolução, tem que buscar um mecanismo, aí eu concordo, a devolução gradativa, porque senão você vai prejudicar... Ela foi cobrada, ela tem que ser devolvida. Olha o contrassenso. Nós estamos dizendo aqui, o sujeito cobrou indevidamente 10 bilhões, e nós temos que estar preocupados como é que ele vai devolver para que nós não paguemos essa conta de novo. Porque senão você vai ficar assim, o diabo da energia elétrica. Agora, o grande problema nesse negócio, nesse caso que nós estamos falando, é que o sistema elétrico brasileiro é constituído, é composto em mais de 90% pela hidroeletricidade. Quem começou a fazer isso foram os barrageiros do Nordeste. Fizeram Orosa,
açude gigantesco, e depois partiram para a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e foram para São Paulo, Paraná foram até Itaipu. E São Paulo, Ilha Solteira, várias hidrelétricas importantes que existem hoje em São Paulo, foram esses barrageiros que fizeram. Caras que tinham muita experiência na área. Até o barrageiro do Oroz foi para Itaipu, para a usina de Itaipu. Então, foi o consumidor brasileiro quem financiou a expansão desse sistema elétrico, pagando uma taxa. O elétrico e o telefônico também, todos. Para investir, para o Estado investir. Na expansão. O consumidor comum pagava essa taxa. Então, eles ficaram habituados com isso. Ainda hoje cobram indevidamente, né? Agora, como é que você permite... O Chico começou a falar aqui, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é o petróleo que vem lá misturado, que arruína o carro de todo mundo, não paga imposto, enfim, essa esculhambação geral que diminuiu bastante. Mas como é que você permite que uma agência, aí eu reforço aqui o que disse o deputado Chico, que o deputado Haroldo Lima, que é o presidente da ANP hoje, não tinha funcionário. Não tinha funcionário. O deputado Haroldo está lá construindo a agência. E até que essa construção seja feita, as coisas estão acontecendo lá embaixo. Então, que diabo de agência é essa? Que expectativa que a sociedade pode ter? Uma agência importante. Olha, é do petróleo. O pessoal mistura a gasolina, mistura o álcool, mistura a água. Fica esculhambando com tudo no país inteiro. Como é que o governo tem que dizer assim, olha, nós vamos criar determinada coisa e vamos ter que dar isso. Não precisa ser gigante, vamos criar aquilo, vamos criar só uma agência, pronto, a ANP. Vamos dar uma belíssima estrutura para fazer funcionar. Agora vamos criar a ANEEL, agora vamos criar a Anatel. Criou-se tudo de uma vez e não se dá a oportunidade, a condição de trabalho para que o cidadão brasileiro seja atendido por aquilo. Isso é um absurdo. É nisso que nós temos que nos focar. Eu acho que ficar focado na discussão de como é que vai ficar a lei aqui, nesse momento é um equívoco. Nós temos que estar focados e dizer assim, vamos fazer funcionar o que existe, criar mais coisas para poder... Dizer, ó, agência X, o senhor tem agora determinada obrigação. A agência Y, sua obrigação agora vai ser a outra. Espera aí, mas eu vou fazer isso como? Com o quê? A sociedade, o parlamento tem que pressionar o governo para que as agências não sejam desmontadas. As agências estão sendo desmontadas. Deputado Chico Lopes. Eu queria fazer uma complementação dele, porque na segunda mesa, você sabe que aqui nessa casa você é obrigado a competir com Deus. São 3 comissões ao mesmo tempo e a gente ele saiu de uma para outra. Mas eu chamei a atenção do representante do governo nesse sentido. Na comissão especial, reformular o máximo possível, porque a contribuição dele, se a gente não fizer na lei já é difícil ser cumprida, mas não tiver na lei, não está em canto nenhum. Até porque eu acho que algumas agências reguladoras deviam sair do mapa, porque não tem função. Se nós já temos DENIT... Por exemplo? A agência reguladora de estradas, nós não temos DENIT, nós não temos Ministério do Esporte, as estradas não são privatizadas, outras nós pagamos pedágio, enfim, essa agência é desnecessária agora. Uma de telefonia é necessário. Agora, desnecessárias não são, elas podem não estarem atuando nas suas responsabilidades, porque as estradas brasileiras são deploráveis, cheias de buracos, mal conservadas. Elas não se comunicam, esse é um problema sério, o DENIT não se comunica com a NTT. O DENIT tem uma ação, o DENIT tem uma ação e o NTT tem outra. É o que o Chico está dizendo aqui. Pois é, se ela não funciona, para que existir? Porque o contribuinte paga essa conta. Então nós queremos, e aproveitar, o Roberto ainda vai ficar até o fim do ano nessa comissão, da gente fazer o máximo possível. Não é uma comissão que tenha estrela, etc. e tal, mas se verificar, sem querer julgar as demais, essa comissão, todos nós que somos consumidores, mesmo que você seja produtor, você é um consumidor. Claro. Nós temos uma preocupação. Desde quando nasce. Nós temos uma preocupação muito grande agora. É um problema atrás do outro. Não precisa ser estrela, basta ter bom senso. Pois é. Mas verdade. Mas
sabe que tem comissão aqui que é estrela. Quando uma pessoa vai para lá, televisão, é todo. A nossa, às vezes, quer aparecer. Às vezes, se a gente não falar com o pessoal da imprensa da casa para botar notícia, eles esquecem. Trabalho formiguinha, né, Chico? Mas eu estou muito satisfeito com o nosso presidente. E é uma Roberto. comissão importantíssima. Pois é, que ele ajuda a gente, ela faz a comissão funcionar e a agência reguladora, nós vamos resolver esse problema. Se é a curto prazo, é a longo prazo, eu não sei. Mas a vontade da defesa do consumidor, agora, se der uma ideia aí que eu quero conversar com ele, assim, nós temos que botar no Código do Consumidor algumas penalidade forte. Que é muito bom, às vezes o cara faz aquilo, fica por isso mesmo, entendendo? Não paga. Não paga. Então, a sugestão aqui do jovem procurador, que ele também ajude, já que ele é uma autoridade pública. Ele vem aqui conversar com o presidente, vem conversar com o presidente, vem dar as ideias dele e a gente incorporar, porque todos os membros da Comissão do Consumidor são todos interessados na defesa intransigente do nosso consumidor. Tarcísio, você disse agora, antes da gente entrar no ar, que você é apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? Nós temos a nossa ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. ANAC. Você deve desembarcar no Santos Dumont, né? Eu vi uma reportagem essa semana sobre o Galeão. Aquilo o Galeão, o perigo é passar ali na linha vermelha. Linha vermelha, que é outro problema. Mas a estrutura... Pode ter um tiroteio e você está envolvido no tiroteio. A porta de entrada do turismo do Brasil chama-se Rio de Janeiro. A grande maioria dos turistas do mundo entram pelo Rio de Janeiro. Muito bem, você vai ao Galeão, vai ao banheiro do Galeão, anda numa escada rolante no Galeão, veja a limpeza dos vidros do Galeão, veja o teto caindo do Galeão. Degradado. A entrada, o cartão de visitas do Brasil chama-se Rio de Janeiro. A ANAC, a Infraero, não tem responsabilidade em olhar aquilo, não tem dinheiro para consertar, para fazer a manutenção do aeroporto daquele. O que é que esse povo está fazendo aí, Tarcísio? E o dinheiro que cobram dos usuários? Ah, taxa de embarque. Que é caríssimo. Taxas que cobram. O que é que esse povo está dizendo aí, está fazendo aí? Porque não tem um olhar para isso. Que fiscalização é essa? Uma nota. Que fiscalização é essa? O senhor podia tomar a iniciativa de convocar a presidente da Agência Nacional de Aviação Civil para vir prestar esclarecimento sobre o estado deplorável dos aeroportos brasileiros. Já fizemos isso. Não é só o Galeão, não. Cumbica. Fizemos isso vários. Quando caiu o aeroporto do Maranhão. O aeroporto de São Luís simplesmente caiu. Caiu a estação? Caiu o aeroporto. Literalmente caiu o aeroporto. Um aeroporto que tinha que fazer manutenção de estrutura daqui a 5, 6 anos. Com 5 anos caiu o aeroporto. Olha, então não fiscalizou a obra? Quem é o responsável? Ninguém é responsável. Foi no governo X, foi no governo... Aqui só se discute governo, não se discute responsabilidade das pessoas que estão ao longo do tempo tomando conta disso. Esse precisa ser responsável. O senhor é engenheiro aqui da agência X, não importa quem era o chefe, o senhor vai ter que responder por isso. Que é isso? Responsabilidade de Estado. Claro. Aqui não é, a responsabilidade não pode ser de governo, exatamente o que você falou. A responsabilidade tem que ser de Estado, senão vira brincadeira. E o que nós estamos vivendo de estrutura no Brasil hoje é brincadeira. É verdade. É brincadeira. E os funcionários têm que ser cobrados. Claro, não pode ser funcionário da viúva. Isso aqui não tem viúva, não. Isso aqui tem um Estado brasileiro. É claro. Olha, pela exposição do nosso presidente Roberto Santiago, você vê que nós estamos preparados. As estruturas do país é que criam dificuldades. Mas se não tivesse desafio, não precisava a gente ser eleito para estar aqui brigando por isso. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Foi uma conversa muito enriquecedora. Queria aqui agradecer a presença dos deputados Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, e Roberto Santiago, do PSD. É uma criança. Do PSD de São Paulo. É uma criança do partido dele. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Brasil em Debate.